disponibilidade ao nosso fórum, convidamos ao palco para compor o segundo painel Infraestrutura e Mobilidade, a moderadora desse painel, sócia de Infraestrutura e Projetos de Capital da Deloitte e diretora da InfraWoman Brasil, Fernanda Taufenbach. O CEO da Aegis, o senhor Laurent Germain, o presidente da Confederação Nacional dos Transportes, senhor Wander Francisco Costa, a CEO da CETEC, senhora Anne-Marie Chou, o vice-presidente da Embraer, João Taborda, o vice-presidente executivo da Vinci Concession e presidente da Vinci Highways, Belém Marcos, e o diretor de Sustentabilidade para a América Latina do TCS Brasil, senhor François Dossat. Vamos lá, bom dia a todos e todas. É uma honra poder estar aqui e coordenar esse painel com nomes tão representantes aí de setores de infraestrutura, tanto no Brasil quanto na França, e de diferentes elos da mobilidade como um todo. Quando a gente fala de infraestrutura hoje, eu preciso ressaltar que a gente está falando da nossa capacidade de entregar. No painel anterior, a gente falou bastante sobre isso. Estamos falando de desenvolvimento sustentável, como é que a gente vai criar uma infraestrutura circular, uma infraestrutura resiliente. A gente está falando também de integração social e de atração de investimentos. Todo mundo sabe por onde a infraestrutura passa, a economia se desenvolve. Então, ela tem um papel super importante nesse cenário. E a forma como a gente planeja e opera nossos ativos hoje impacta diretamente a competitividade dos nossos países. Estava falando um pouco mais cedo aqui com alguns colegas, a dificuldade logística que a gente tem para poder escoar os nossos insumos. Então, esse é um ponto muito importante, a gente vai abordar um pouco isso também. E essa jornada da descarbonização da economia, ela impacta tanto a qualidade de vida quanto o ambiente ao nosso redor. Então, nesse cenário, onde a gente precisa conectar essa crescente demanda por infraestrutura com oportunidades concretas de concessão, parcerias público-privadas que temos visto nas duas nações, inovação tecnológica, atrelado aí a um histórico de excelência de engenharia, aqui a gente tem grandes representantes de engenharia francesas, que vão contar um pouquinho para a gente como que eles vêm investindo. O Brasil e a França, eles são complementares nessa jornada de transformação e na execução dessa infraestrutura mais sustentável. E aí, para começar, eu vou trazer uma pergunta para todos vocês, justamente para a gente ouvir uma visão diferente de cada um, né, sobre critérios, riscos e oportunidades. Quais são os principais critérios que vocês utilizam hoje para selecionar os projetos de infraestrutura, tanto no Brasil quanto na França? E como que a gente pode aumentar os investimentos no Brasil, em particular nessa sinergia com os investimentos franceses? François, você pode começar? Na verdade, eu gostaria de concluir. Okay. Se isso não... Pode ser? Para poder fechar com a visão da sustentabilidade. Perfeito. Então, por favor. Angie, por favor. Bien, bonjour à toutes. Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou o diretor-geral da Aegis. Líder no setor no Brasil, nós estamos presentes no Brasil há diversas décadas e nós tivemos um crescimento considerável. Nós temos 1.000 funcionários no Brasil, um dos países mais importantes do grupo. O Brasil é um dos países prioritários porque tem um crescimento superior à taxa de crescimento da economia mundial, mais de 3% no ano passado.
E hoje, esse ano vai ser mais ou menos 2,5%. Então, o Brasil está numa excelente fase do seu desenvolvimento. O segundo critério são os engenheiros. O Brasil forma 90 mil engenheiros por ano. Então, nós temos muitos recursos humanos para levar a cabo projetos de infraestrutura muito interessante em termos de número, qualidade. Então, gostaria de encorajar o país a formar ainda mais engenheiros, porque eu acho que essa é uma vantagem comparativa do Brasil com relação aos seus vizinhos e concorrentes internacionais. Os critérios que nós escolhemos são critérios, projetos que contribuem para a transição ecológica e energética. E por quê? Porque nós medimos a porcentagem do faturamento que contribui positivamente para a transição ecológica. Hoje, 45% do nosso faturamento contribui para tal. Então, esse é um critério de escolha que nós aplicamos. No Brasil, há muitos projetos de infraestrutura com impacto positivo, projetos de transporte urbano, metrô, projetos ferroviários também, que nos permitem diminuir as emissões de carbono. E, então, esse é o nosso papel de engenheiros. Por quê? Porque a população brasileira vai continuar a crescer. Então, a necessidade de infraestrutura no Brasil vai aumentar em termos de prédios, infraestruturas. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro, as empresas brasileiras estão comprometidos com a redução das emissões. Se a população aumentar e o número de infraestruturas aumentarem, eles são responsáveis por mais de 50% das emissões, então, quantitativamente, as emissões vão aumentar. E nós nos comprometemos com uma redução. Então, há um paradoxo. São os engenheiros que vão poder, através de novas tecnologias, novos materiais, são eles que permitirão construir novas infraestruturas com menos emissões. E, sobretudo, mais resiliência, porque o Brasil é um país que vai sofrer muito com as mudanças climáticas e o impacto das infraestruturas. O papel das empresas de engenharia, como a Aegis, é justamente de fazer com que a resiliência dessas infraestruturas aumente. Nós falamos muito sobre inteligência artificial hoje em dia, mas ela nunca substituirá os engenheiros, porque para ser mais resiliente, nós precisamos integrar dados climáticos de 25 anos, etc., que nós integramos nos nossos modelos para conceber as nossas infraestruturas. A IA se baseia em dados do passado, e nós precisamos levar em conta os dados do futuro, projeções. Então, nada vai substituir o know-how dos nossos engenheiros, que são brilhantes, sobretudo os brasileiros. Então, é isso que eu queria dizer. Infelizmente, eu estou atrasado, terei que deixar essa mesa redonda, mas eu gostaria de desejar êxito a todos e debates interessantes. Considerações. Eu vou passar aqui para o Wander para dar aquela primeira visão inicial sobre como que você vê, né, que a gente seleciona os principais critérios, né, de projetos de infraestrutura e como é que a gente pode aumentar os investimentos entre as nações. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero agradecer à PECS e à CNI pelo convite de estar aqui falando em nome da Confederação Nacional dos Transportes. A preocupação da Confederação é com o cidadão brasileiro. A gente quer melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, a gente prioriza o transporte coletivo em detrimento do individual e que também favorece a descarbonização. Quando você está utilizando um transporte urbano, um ônibus, a emissão de poluente em relação ao automóvel é 10% da emissão. Então, com relação à mobilidade urbana, a gente tem trabalhado para poder incentivar a qualidade do transporte coletivo, dando velocidade, dando pontualidade e dando conforto. Que é isso que o cidadão quer. Ele quer ter segurança e quer confiabilidade. E no transporte, de forma geral, o incentivo ao avanço das modalidades que emitem menos. Está tendo um avanço grande no Brasil agora do transporte aquaviário, até uma oportunidade para as empresas. A gente vai fazer as primeiras concessões de hidrovias ainda nesse ano, são 4 concessões, e também tem uma série de painéis
para poder fazer concessão de rodovia. Uma rodovia bem pavimentada, bem conservada, é um fator de redução de acidentes, de preservar vidas e de menos emissões. É também uma oportunidade para as empresas francesas, já estão no Brasil, a Vinci já está operando e vamos ter mais 15 leilões ainda esse ano. Então, a CNT com a Confederação, ela trabalha para poder fazer um transporte de qualidade, um transporte mais descarbonizado. Muito obrigada, Wander. Vou pedir para a Anne contribuir também, qual que é a visão? É nessa visão mais geral de como a gente seleciona, quais são os critérios para selecionar esses projetos de infraestrutura, visto que a gente tem todo esse desafio da jornada energética. Muito obrigada. Talvez eu deveria falar francês. Donc, nous, c'était que nous sommes... Nós somos um pequeno grupo de engenharia, então eu gostaria de prestar homenagem ao presidente da Firjan, nosso ministro, a outras pessoas que sublinharam a necessidade do interesse das pequenas e médias empresas e não somente as grandes no Brasil. Nós somos 4.000 no mundo, mas nós temos uma presença no Brasil já há 20 anos e a nossa equipe brasileira é como foi dito há pouco pela Voltalia. Ela traz muitas coisas, porque ela se desenvolveu, é histórica. Nos perguntou quais são os critérios de escolha. Para nós, os critérios de escolha no mundo e no Brasil, particularmente, é a utilidade. Se nós sentimos que nós podemos ser úteis em um projeto, em termos de investimento, de infraestrutura, nós o fazemos. Então, nós queremos estar próximos dos nossos clientes. As nossas equipes, elas têm que estar presentes nas cidades, nos territórios dos nossos clientes. Então, nós estamos implantados em São Paulo e Fortaleza. E com relação a essa proximidade, nós investimos atualmente, temos muito otimismo, somos pequenos, mas estamos investindo para reforçar a nossa presença no Brasil. Estamos muito bem implantados na concepção e desenvolvimento de infraestruturas urbanas e transurbanas, como metrô, etc. E nós estamos investindo atualmente para aumentar as nossas competências, porque nós precisamos estudar alternativas, isso é muito importante, para a transição ecológica, para limitar os impactos no meio ambiente das nossas infraestruturas. Nós investimos atualmente para transferir competências e também formar equipes locais nesses estudos alternativos. O segundo critério. Nós precisamos de um contexto de regulamentação estável. Muitos já falaram sobre isso hoje. Isso é muito importante na transição ecológica e nós temos uma excelente notícia, não é? A regulamentação brasileira sobre as eólicas offshore está pronta e nós estamos investindo para que as nossas equipes brasileiras possam beneficiar das mesmas competências que as nossas equipes no mundo todo, na França, na Grã-Bretanha. Nós temos muitas competências nesse setor. Então, essas competências têm que estar disponíveis no Brasil também. Nas zonas portuárias, logicamente, nós ouvimos muito falar do Porto do Açu há pouco. E, então, para que essas competências estejam necessárias para as infraestruturas portuárias, marinhas, nós somos especialistas na instalação de infraestruturas offshore. Então, o último critério, eu gostaria de insistir com relação a esse critério, como disse o nosso colega, com o qual nós trabalhamos muito no Brasil, esse projeto tem que nos dar a oportunidade de acompanhar os nossos clientes na transição energética. Eu acho que nós vamos falar mais um pouco sobre isso mais tarde. Um pouquinho mais. Muito obrigada, Anne. Belém, poderia dar a visão da Vinci? Merci, bonjour. Et peut-être au début Eu gostaria de falar um pouco da história da Vinci no país. A Vinci chegou em 2010 com a Vinci Energy e depois nós entramos nos mercados de concessões de aeroportos, Salvador, Amazônia,
E agora nós estamos atuando nas estradas. Então, nós temos um projeto em São Paulo, nós ganhamos uma licitação da Via Cristais em Minas Gerais. Então, como nós escolhemos e por que nós escolhemos o Brasil? Eu acho que muitos investidores estarão de acordo comigo. O Brasil é um país extremamente dinâmico, sobretudo com relação à logística, à indústria, ao agronegócio. Eles precisam desenvolver uma rede de estradas segura e de alto desempenho. Então, nós podemos contribuir com isso. Nós podemos contribuir com o aumento desse desempenho. Nós nos associamos ao mercado em que os riscos foram mitigados. Nós vemos isso no setor dos transportes de mercadorias. Depois do Covid, houve uma recuperação muito rápida, então é muito interessante. Por exemplo, o nosso projeto em São Paulo, Entrevias, houve um aumento de tráfego de 4% no ano passado. Um crescimento constante. Em estradas com muito peso pesado. E esse é um setor que se desenvolve cada vez mais no Brasil. E, por fim, como disseram meus colegas, o quadro foi muito desenvolvido dentro do contexto desses contratos de concessão. Há uma partilha de riscos bem estruturada. As licitações são fáceis e são abertas para as empresas estrangeiras. Eu acho que esse é um dos países do mundo com a maior dinâmica de contratos de licitação. E o ambiente é muito positivo para as empresas. Nos próximos anos, há uma série de projetos, sobretudo no contexto das estradas. É um país muito bom para se trabalhar. Muito obrigada. Realmente, a gente vem investindo bastante nessa agenda, os modelos de concessões, os critérios colaborativos aí de contratos, vem ajudando. João, você pode dar para a gente uma visão do setor aéreo? Obrigado. Bonjour, je peux faire la première en français, la deuxième en portugais. Eu vou fazer a primeira em francês e depois em português. Olha, nós somos um ator privado, então eu vou tentar apresentar um pouco a nossa empresa. A infraestrutura, para nós, é algo que visa facilitar as nossas atividades, operação de aviões e construção de aviões. Nós estamos aqui em Paris já há muitos anos. Nós estamos presentes no Salão do Bourget, nós conhecemos muito bem. E nós investimos em aeroportos. É claro que nós temos fornecedores aqui na França em sistemas essenciais para os aviões e também empresas francesas que nos acompanham no Brasil, que já fazem parte do cluster brasileiro. Esse é um ponto extremamente importante para nós, o cluster. Para investir em uma nova infraestrutura, e nós vamos investir milhões de dólares até 2030 no Brasil, a partir de uma iniciativa do governo, as novas indústrias brasileiras. Nós vamos atuar nessa iniciativa até 2030, mas um aspecto muito importante para nós é esse de cluster industrial. Para nós, faz muito sentido investir nas infraestruturas onde já possuímos um cluster industrial competitivo e inovador. Esse é o caso no Bourget, mas no Brasil também, no cluster de São José dos Campos, onde se situa a nossa sede. Mas também em outros casos. Nós somos um ator privado, investimos muito nos últimos 25 anos. Investimos, por exemplo, no estado de São Paulo, em Gavião Peixoto. Nós temos a produção do nosso avião militar, o 390
2010 e nós participamos muito na indústria francesa. E nós estamos atuando em uma série de setores. Nós também somos muito implicados na ecologia. E eu acho que sabem que essa região do Brasil é a região mais produtora de laranjas no mundo. Então, nós queremos realmente investir muito em infraestrutura. Essa é a nossa perspectiva, que nós somos um ator do setor privado. Nós precisamos investir na infraestrutura para construir belos aviões. Muito obrigada. Para a gente fechar essa primeira rodada, François, por favor. Merci. Je vais parler en français. Et j'ai voulu parler en dernier. Eu quis falar em último lugar porque nós somos uma empresa de consultoria em tecnologia. Então, nós trabalhamos para todas as empresas que falaram aqui. Por isso que eu queria intervir em último lugar. Eu gostaria de passar uma mensagem para as empresas francesas que ainda não conhecem o Brasil muito bem. O Brasil é o the place to be, em termos de tecnologia. É um gigante que está em movimento. Esse é o momento certo para atuar no país. Os nossos projetos são os projetos dos nossos clientes, é claro, mas há uma série de critérios que nós analisamos. O primeiro é como a tecnologia pode acelerar os mercados dos nossos clientes. Então, aumentar o faturamento das empresas graças à tecnologia, ao implementar circuitos mais curtos, trabalhando com seus clientes. Então, a tecnologia pode ajudar muito nesse ponto. E o segundo ponto é como a tecnologia pode ajudar a reduzir custos. Ou seja, se tem uma fábrica no Brasil, podemos ajudá-los através da inteligência artificial, automatização. Nós podemos melhorar os seus processos e reduzir custos. E o terceiro ponto, como a tecnologia pode conceder acesso à inovação, criando ecossistemas com universidades, startups, com o governo, tentando implementar no Brasil o modelo chinês e indiano. São modelos de excelência. Para mim, o ponto mais importante para selecionar um projeto é realmente que esse projeto esteja ligado ao desenvolvimento sustentável. O Brasil está muito implicado na descarbonização. São belas palavras, mas o que isso significa? Como reduzir até 1, 2, 3? Nós precisamos de dados, nós precisamos analisar esses dados. Então, assim, poderemos reduzir a pegada de carbono. Eu acho que há outros elementos que nós vemos com frequência no Brasil, a economia circular, como nós podemos reutilizar os materiais, como nós podemos refabricar e a regulação também. Nós já conhecíamos na Europa e essas normas que já existem na Europa e começam a chegar no Brasil. Para mim, são vantagens. São cartas na manga para transformar os nossos projetos de infraestrutura, como dizia o Laurent, como dizia a senhora, desenvolvendo projetos mais sustentáveis. E é assim que nós da TCS vemos essa questão. Obrigada. Realmente temos uma jornada bem complexa aí pela frente, né? A gente precisa atrelar inovação, tecnologia e sustentabilidade. E aí agora eu queria aproveitar a experiência aí de cada um de vocês, né? A gente está falando aqui de grandes operadores de concessão, até referências em engenharia e tecnologia, para a gente ampliar um pouco do entendimento dos caminhos possíveis para transformar a infraestrutura e a mobilidade, né, tanto no Brasil quanto na França. E aí eu queria começar com você, Wander. Né, hoje, como liderança aí, né, como você colocou, da Confederação Nacional do Transporte, você tem o privilégio, né, uma visão privilegiada de enxergar toda a nossa malha logística brasileira e dos desafios de modernização dos transportes em diferentes modais, que estão, inclusive, em maturidades diferentes, tanto de tecnologia quanto de engenharia. E a gente sabe que, infelizmente, o nosso setor ainda responde por 11% das emissões, né, nacionais. E aí, pensando nisso, como é que você vê que essas tecnologias elas estão sendo adotadas pelas empresas brasileiras para aumentar a eficiência e a sustentabilidade? E quando que a gente pode esperar que o setor atinja aí o tão sonhado emissão líquida zero na indústria?
Bom, a gente está trabalhando nesse sentido, inclusive a CNT contratou para fazer um inventário da emissão de poluentes, porque entendemos que para poder combater a poluição tem que entender o que é que a gente está emitindo. E, como eu falei na primeira fase, uma forma de reduzir muita emissão é o transporte coletivo, em detrimento do transporte individual. No transporte individual, o Brasil tem uma solução boa, que é o etanol. Pode ser o etanol híbrido, que pode ser etanol e elétrico. Mas é importante que, na hora que você vai pensar na descarbonização do transporte, você pense na cadeia como um todo. Não adianta eu produzir carro elétrico que emite zero, se a eletricidade for gerada a carvão. Então, a gente tem que fazer com que o net zero seja de todo o ciclo produtivo. E o transporte coletivo vai nesse sentido. No Brasil, tem um potencial grande para poder ajudar na evolução das ferrovias. Já temos algumas que foram concedidas, tem uma quantidade a ser concedidas ainda, e o que vai mais avançar é o aquaviário, para transportar toda a nossa safra pelos rios que saem do centro-oeste e passa pelo Amazonas. A emissão de carbono pela hidrovia é muito menor do que da rodovia. Então, é a forma que a gente entende para desenvolver, mudar a matriz energética, renovar a frota. Um veículo novo, um caminhão novo ou um ônibus novo, ele emite 95% menos do que um caminhão do ano 2000, então essa renovação é importante e tem que acabar com o preconceito de manter o velho. Você tem que tirar, não é o velho, tem que tirar o veículo que polui para poder salvar o planeta. Então, a matriz energética, a mudança do rodoviário para o ferroviário, o aquaviário, é um passo fundamental para poder atingir nossos objetivos. Muito bom, muito obrigada, João. Ainda continuando aí com esse olhar da sustentabilidade, eu vou passar aqui para o João. Hoje você está à frente aí de uma das maiores indústrias de alta tecnologia do Brasil e tem um diálogo constante aí com governos e as empresas globais. E sabemos que, nesse contexto, o Brasil e a França, né, com empresas como a Embraer e a Airbus, são líderes globais da aviação e é um setor que sofre grande pressão do ponto de vista de sustentabilidade. E eu queria que você compartilhasse com a gente que medidas de inovações estão sendo tomadas pelas empresas para manter essa liderança enquanto fazem a transição para essas práticas mais sustentáveis. Obrigado, Fernanda. Bom, o tema da sustentabilidade para nós vem muito de trás pela própria cultura e o facto da nossa matriz ser Brasil. Nós tivemos o primeiro avião certificado no mundo a etanol em 2004, que é o Ipanema, que é o nosso avião agrícola. Então, nós já na altura tínhamos essa agenda de desenvolvimento, participámos em duas iniciativas muito importantes financiadas pela Comissão Europeia, o projeto SOAFE e o SOAFE, que era coordenado aqui pela ONERA em Paris, pelo Laboratório Nacional de Aeronáutica, e um projeto também na área da utilização em voos comerciais de biocombustível, já na altura com o nosso cliente Air France KPLM. Então, mesmo com essas cooperações na Europa, nós temos evoluído essa agenda nas últimas décadas e hoje talvez o aspecto mais visível desse nosso trabalho é a nossa agenda energia. Nós estamos investindo em várias tecnologias, no desenvolvimento de várias tecnologias, híbrido-elétrico. Estamos também a investir e a fazer pesquisa e desenvolvimento em turbinas que no futuro poderão, na lógica do dual fuel, queimar ou hidrogênio líquido ou combustível sustentável. Portanto, nós temos toda uma agenda de P&D nessa direção. No imediato, e ligando novamente o que estamos a fazer aqui em França com o que estamos a fazer no Brasil, eu queria falar do nosso eVTOL. Nós temos um spin-off da Embraer chamado Eve Mobility, que está a trabalhar aqui com os aeroportos de Paris, aqui no nosso novo investimento no aeroporto de Le Bourget, para a mobilidade elétrica, para os táxis aéreos elétricos, que para nós, enquanto Embraer, será uma realidade em 2027. Nós estamos a desenvolver o aparelho neste momento, estará a voar em breve e nos clientes em 2027. E, enquanto isso, temos uma agenda de
combustíveis sustentáveis na aviação. O governo brasileiro lançou também a Lei do Combustível do Futuro em outubro e nós estamos com uma agenda muito forte no desenvolvimento de combustíveis sustentáveis para a aviação. Aí o foco é se é possível produzir todo o combustível que a indústria já gostaria de consumir, que ele ainda não está disponível. Mas esse pode ser outro ponto para discutirmos mais tarde, que eu estou ali ciente do meu tempo. Muito obrigado. Acho que o movimento, né, das pesquisas e esses investimentos todos em novas tecnologias verdes e sustentáveis, ela vem movimentando o setor como um todo, né, e a gente tem um grande desafio. E aí, François, queria contar um pouquinho aí com a tua vasta experiência, né? Hoje você tem uma trajetória bem interessante entre sustentabilidade, inovação e também nessas relações internacionais, inclusive dentro da TCS você tem atuado como essa ponte tecnológica entre os nossos países. E aí, considerando esse papel como integrador de soluções tecnológicas globais, como é que você vê a cooperação entre os dois países, né? E como que isso pode ser fortalecido, pensando em uma forma de acelerar a inovação em infraestrutura inteligente, pensando em logística verde e também em mobilidade urbana sustentável? Obrigado. Agora eu vou falar em português. Obrigado pela pergunta. Eu acho que realmente a sustentabilidade, você sabe muito bem, é uma matéria que eu gosto muito. Eu sou ativista, né, da sustentabilidade no mundo. Eu acho que eu gostaria de, porque você se perguntou, né, da relação França-Brasil, eu gostaria de estender essa relação para uma relação França-Brasil e Índia. A TCS ela é uma empresa indiana e eu acho que a gente tem que se colocar numa visão geopolítica um pouquinho diferente e que é não um país só com o outro. O que está acontecendo agora no mundo mostra que alguns países têm visões semelhantes, né? E foi falado pelo nosso ministro, e a Índia também tem um acordo estratégico com a França tem acordo estratégico com o Brasil, a Índia e o Brasil estão trabalhando juntos muito mais, e eu acho que pode ser também uma resposta que pode ser dada ao que está acontecendo nesse momento. Então, eu vejo os três países na parte de tecnologia e sustentabilidade, mas também de inclusão social. Vou dar um exemplo: o Brasil, em termos de tecnologia, tem uma coisa que é única no mundo, que chama o PIX, que é uma maneira, né, de incluir na sociedade pessoas que não têm acesso ao mercado bancário. E eles podem fazer transações financeiras. É uma coisa assim única, que funciona muito bem. Quando eu cheguei no Brasil, todo mundo falava: qual é o Pix? Tem o Pix, eu não sabia o que era, descobri o Pix. É realmente uma coisa incrível. A Índia, ela tem também uma jornada digital do setor público absolutamente incrível. Tem 1,4 bilhão de pessoas. E mesma coisa, a ideia é a inclusão digital das pessoas mais carentes. E eu não vou explicar também o que a França faz em matéria, né, de inclusão, é uma coisa que vem da história do país. Então, eu acho, Fernando, que os três países deveriam se unir e trabalhar em termos dessa tecnologia, sustentabilidade e inovação, mas numa visão realmente de criar um impacto social. Eu acho que tem tudo para acontecer. Então, é uma ambição um pouco difícil, tal, porque já relacionamento bilateral é difícil, se pensa três, talvez mais complicado, mas não vamos esquecer que os franceses inventaram o ménage à trois, né? Então, por que não? Muito bom, muito bom. Obrigada aí pelas suas contribuições. Eu vou pedir para a Anne trazer uma visão mais de engenharia, mais técnica, né? Hoje você lidera aí uma das principais casas da engenharia aqui da França, com uma forte atuação em projetos sustentáveis e digitalizados. E em um cenário aí de transição ecológica global, a engenharia tem um novo papel a cumprir, inclusive de nós, né, solicitando de nós, engenheiros, novas capacidades. Nesse sentido, como é que a CETEC enxerga a evolução dessas necessidades em matéria de engenharia para poder acompanhar a transição energética da infraestrutura? É verdade que tem uma evolução grande do papel da engenharia em... Temos uma certa experiência com, vamos dizer, dezenas de projetos sobre o que é possível. E o que nós achamos é que, se
consideramos os projetos já desenhados, já adiantados, e aí queremos mudar as coisas para adaptar e ajudar com a mudança climática, o máximo que se pode alcançar, vamos dizer, a redução de impacto carbono é de 30%. E, geralmente, será mais caro, vai custar dinheiro. Então, não tem muitas chances de suceder. E a nossa experiência é que, se consideramos as coisas com uma série de competências históricas da engenharia e também novas competências, muito cedo no projeto, quando a gente se envolver muito cedo com os clientes, aí pode até dividir por 2, 3, até 10 o impacto de carbono, ou o impacto com a biodiversidade, ou o consumo de recursos, e também aumentar a sustentabilidade do projeto, da infraestrutura. E a maioria das vezes é menos caro, é mais barato, porque as coisas são pensadas no começo. Então, quais vão ser a evolução do que nós vamos precisar de engenharia? O que eu acho é que, primeiro, os clientes vão precisar de engenharia mais cedo dos projetos e com uma diversidade maior de competências. E nós estamos muito otimistas nessa área, porque até, inclusive no Brasil, porque eu acho que realmente agora tem esse compromisso de mudar as coisas, e nós investimos em novas competências que desenvolvemos na França e em certos outros países, e trazemos isso para o Brasil, e agora nós queremos oferecer esse serviço aos nossos clientes de infraestrutura e de vários investimentos no Brasil, com competências não só de biodiversidade, análise de ciclo de vida de carbono e tal, mas também energias novas. Nós temos uma experiência em hidrogênio verde e infraestruturas portuárias, por exemplo. Muito bom, muito obrigada. A gente está vendo esse movimento de aproximar esses atores, né, desde a fase inicial de projeto, desde a fase da concepção, podendo atrair concessionárias, as empresas de engenharia e as próprias construtoras. Eu acho que a gente está indo num modelo de segurança jurídica que vai permitir cenários como esse e que a gente possa testar um pouco mais. E aí queria convidar a Belém para falar um pouquinho da visão da VINCI, né, como uma grande operadora de concessões rodoviárias. A gente vê lá no Brasil hoje as concessionárias se aproximando mais das empresas de engenharia e podendo colaborar nesse ecossistema para pensar numa engenharia sustentável mais cedo. A gente sabe que a VINCI tem uma atuação concreta no Brasil, em diversos estados brasileiros, e vem trazendo aprendizados valiosos, né, sobre a execução e a gestão desses ativos. E com base nessa tua vivência, quais são as lições que você pode compartilhar a partir dos projetos lá no Brasil? E como é que você vê a evolução do modelo de concessão lá no país? Merci. Obrigada. Antes de mais nada, na nossa experiência, no Brasil, há uma alta capacidade do mercado de concessões. Já falei da qualidade do processo de licitação. E nós vimos, o Brasil lançou muitas licitações recentemente com alta concorrência. Eu acho que é um dos únicos países do mundo hoje que lança tantas licitações exitosas. Além disso, aprendemos com a execução de nossos projetos que estamos diante de clientes em aeroportos, estradas. São clientes que são verdadeiros parceiros. Eu gostaria de insistir com relação a esse ponto. Não é o caso em muitos países. Nós temos clientes que se dão conta de que nosso êxito é o êxito deles. Então, estão conosco em todas as etapas. Há um sistema de equilíbrio de concessões para garantir um retorno razoável. Eu gostaria de dar um exemplo. A última concessão que nós ganhamos, Cristais, em Minas Gerais, o contrato é difícil porque nós temos que retomar as operações em 4 meses. É uma parte de uma estrada que foi abandonada pela última concessionária.
Então, a estrada não teve boa manutenção e nós fomos acompanhados na retomada dessa estrada e nós conseguimos, então, recrutar 500 pessoas em Belo Horizonte em 4 meses e retomamos as operações. E eu acho que tivemos muito êxito. O que nós descobrimos também com esse projeto é que há muitos profissionais de altíssima qualidade. O mercado de emprego é muito dinâmico e eles são muito otimistas, têm muita vontade de trabalhar. Como podem imaginar, retomar operações em 4 meses não é fácil. Eles tiveram que trabalhar dia e noite e ficaram muito contentes em fazê-lo. Nós temos um outro projeto em São Paulo e nós encontramos um belo mercado de construção com as empresas locais. Nós lançamos uma série de licitações, porque nós construímos uma parte da estrada e houve muita concorrência e muito apetite para os negócios no mercado local. Com relação ao meio, esse é um país que nos ajuda muito no nosso processo de descarbonização. Nós vimos isso no nosso projeto de aeroportos em Salvador. O último aeroporto não tinha consciência ambiental e nós conseguimos instalar painéis fotovoltaicos, nós modificamos o processo de triagem dos resíduos e nós recebemos o selo de aeroporto mais sustentável do Brasil, recentemente. Nós fizemos esse trabalho também nas estradas, através da utilização de biocombustíveis, estamos instalando painéis fotovoltaicos, então é um país que nos ajuda na nossa ambição. Obrigada, fico feliz que a gente vem evoluindo e vem conseguindo contribuir aí com a Vinci e outros parceiros, né? E aí, a gente está com o nosso tempo esgotado aqui. Eu queria fazer um convite para as demais empresas para conhecer um pouco mais do nosso cenário e como é que essa parceria, essas colaborações, elas podem funcionar. Hoje a gente pôde explorar aqui, né, tanto a parte do ponto de vista da infraestrutura e mobilidade, que a gente está passando por uma transformação que exige mais conectividade, que ela exige mais eficiência e que ela precisa ter um impacto sustentável. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui, que trouxeram visões complementares e concretas, e que isso sirva de incentivo para novas colaborações e que levem realmente a resultados tangíveis. Obrigada.